A explicação desses capítulos está no canal do YouTube do Padre Daniel Ribeiro, a Bíblia em um ano. Levítico, capítulo 25. Ano sabático e jubileu. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: Dize aos israelitas o seguinte: Quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, a terra repousará. Esse será um sábado em honra do Senhor. Durante 6 anos semeará a sua terra, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os teus frutos. Mas o 7º ano será um sábado, um repouso para a terra, um sábado em honra do Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, não colherás o que nascer dos grãos caídos de sua ceifa, nem as uvas de tua vinha não podada, porque é um ano de repouso para a terra. Mas o que a terra der espontaneamente durante o seu sábado, vos servirá de alimento, a ti, ao teu servo e à tua serva, ao teu operário ou ao estrangeiro que mora contigo. Tudo que nascer servirá de alimento também ao teu rebanho e os animais que estão em sua terra. Contará 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então a trombeta no 10º dia do 7º mês. Tocareis a trombeta no dia das expiações em toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis cada um para suas terras e para sua família. O 50º ano será para vós um jubileu. Não semeareis, não ceifareis o que a terra produzir espontaneamente. E não vindimareis a vinha não podada, pois é o jubileu que vos será sagrado. Comereis o produto de vossos campos, e neste ano jubilar voltareis cada um à sua possessão. Se venderdes ou comprardes alguma coisa de vosso próximo, ninguém dentre vós cause dano ao seu irmão. Comprarás ao teu próximo segundo o número dos anos decorridos desde o jubileu, e ele te venderá segundo o número de anos de colheita. Aumentarás o preço em razão dos anos que restarem, e o abaixarás à medida em que os anos diminuírem, porque é o número de colheitas que ele te vende. Ninguém prejudique o teu próximo, teme o teu Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Obedecereis às minhas leis, guardareis os meus preceitos e os cumprireis, a fim de habitardes em segurança na terra. A terra vos dará os seus frutos, comereis até vos saciardes e vivereis em segurança. Se disserdes que comeremos nós no 7º ano se não semearmos, nem recolhermos os nossos frutos, eu vos darei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá uma colheita para 3 anos. Semeareis no 8º ano e comereis da antiga colheita até o ano novo. Comereis da antiga colheita até que venha a nova. Resgate das propriedades. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, e vós estáis em minha casa como estrangeiros ou hóspedes. Portanto, em todo o território de vossa propriedade, concedereis o direito de resgatar a terra. Se o teu irmão se tornar pobre e vender uma parte de seu bem, seu parente mais próximo que tiver o direito de resgate se apresentará e resgatará o que seu irmão vendeu. Se um homem não tiver ninguém que tenha direito de resgate, mas procurar ele mesmo os meios de fazer o seu resgate,
contará os anos desde que fez a venda, restituirá o excedente ao comprador e se reintegrará na sua propriedade. Se não encontrar, porém, meio de indenizar a terra vendida, ficará nas mãos do comprador até o ano jubilar. Sairá do poder deste no ano do jubileu e voltará à posse de seu antigo dono. Se um homem vender uma casa de habitação situada dentro de uma cidade morada, terá o direito de resgatá-la até o fim do ano que se segue à venda. Seu direito de resgate será de 1 ano completo. Se a casa situada na cidade murada não for resgatada antes do fim do ano completo, ela pertencerá sempre ao comprador e aos seus descendentes. Não sairá de suas mãos no jubileu. Entretanto, as casas das povoações que não têm muros serão consideradas como fazendo parte do fundo de terras. Poderão ser resgatadas e serão livres no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas e as casas que possuem, terão a eles um direito de resgate perpétuo. Quem comprar dos levitas uma casa, sairá no jubileu da casa vendida e da casa em que a possua, porque as casas das cidades dos levitas são suas propriedades, no meio dos israelitas. Os campos dos arrebaldes da cidade dos levitas não serão vendidos, porque são sua propriedade perpétua. Empréstimo e libação. Se o teu irmão se tornar pobre junto de ti e as suas mãos se enfraquecerem, sustenta-o, mesmo que se trate de um estrangeiro ou de um hóspede, a fim de que ele viva contigo. Não receberás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Deus para que o teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás com juros o teu dinheiro, e não lhe darás os seus víveres por amor ao lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti, e se vender a ti, não exigirás dele um serviço de escravo. Estará em sua casa como um operário, e como um hóspede estará a teu serviço até o ano jubilar. E sairá então de sua casa, ele, seus filhos com ele, voltará para sua família e para a herança de seus pais. Porque são meus servos que tirei do Egito. Não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Vossos escravos, homens ou mulheres, os tornareis dentre as nações que vos cercam. Delas comprareis os vossos escravos, homens ou mulheres. Podereis também comprá-los dentre os filhos dos estrangeiros que habitam no meio de vós. Das suas famílias que moram convosco, dentre os filhos que eles tiveram gerado, em vossa terra, serão vossa propriedade. Podereis deixá-los por herança a vossos filhos depois de vós, para que os possuam plenamente como escravos perpétuos. Mas, quanto a vossos irmãos, os israelitas, não dominareis com rigor uns sobre os outros. Se tornar rico o estrangeiro estabelecido no meio de ti, e teu irmão, seu vizinho, se tornar pobre, e se vender a esse estrangeiro que vive no meio de ti, haverá para aquele que se vende um direito de resgate. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Se o tio, o filho do seu tio, o filho do seu tio ou um de seus próximos parentes poderá resgatá-lo.
ou então ele mesmo se resgatará, se conseguir os meios para fazê-lo. Com aquele que o tiver comprado, fará a conta, desde o ano em que se vendeu a ele até o ano jubilar, e o preço da venda se estimará segundo o número dos anos, avaliando seus dias de trabalho como os de um operário. Se houver ainda muitos anos, pagará o seu resgate em razão destes anos, segundo o preço pelo qual foi comprado. E, se faltarem poucos anos até o ano jubilar, fará conta disso e pagará o seu resgate em proporção ao número destes anos. Ele estará em sua casa como um operário que trabalha ano por ano, e o comprador não o tratará com rudeza à sua vista. Se ele não for resgatado de nenhuma dessas maneiras, sairá livre no ano jubilar, ele e seus filhos. Porque os filhos de Israel são meus servos. São meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Promessas e ameaças. Capítulo 26. Não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos e os praticardes, eu vos darei a chuva nos seus tempos. A terra dará o seu produto e as árvores da terra se carregarão de frutos. A debulha de trigo se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva até a sementeira. Comereis o vosso pão à saciedade, e habitareis em segurança da vossa terra. Darei paz à vossa terra, e vosso sono não será perturbado. Afastarei da terra os animais nocivos, e a espada não passará pela vossa terra. Quando perseguirdes os vossos inimigos, cairão sobre vossa espada. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão sobre a vossa espada. Eu me voltarei para vós e vos farei crescer. Eu vos multiplicarei e ratificarei a minha aliança convosco. Comereis as colheitas antigas, bem conservadas, e lançareis fora as velhas, para dar lugar às novas. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para livrar-vos da escravidão. Quebrei as cadeias do vosso jugo e vos fiz andar com a cabeça erguida. Mas se não me escutardes e não guardardes os meus mandamentos, se desprezardes os meus preceitos e vossa alma aborrecer as minhas leis, de sorte que não pratiqueis todos os meus mandamentos e violeis minha aliança, eis como hei de tratar. Enviarei terríveis flagelos sobre vós, a tísica e a febre, que enfraquecerão vossa vista e vos farão desfalecer. Debalde semeareis vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Voltarei minha face contra vós e sereis vencidos pelos vossos inimigos. Ele
vos dominarão e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se ainda assim me ouvirdes, castigarei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Quebrarei o orgulho de vosso poder, tornarei vosso céu como ferro e a vossa terra como bronze. Inutilmente se gastará a vossa força, pois vossa terra não dará os seus produtos, e as árvores da terra não produzirão os seus frutos. Se me puserdes obstáculos e não quiserdes ouvir-me, vos ferirei 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Mandarei contra vós as feras do campo, que devorarão vossos filhos, matarão vossos animais e vos reduzirão a um pequeno número, de modo que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se apesar desses castigos não vos quiserdes corrigir e vos obstinardes em resistir-me, eu vos resistirei por minha vez e vos ferirei 7 vezes mais por causa de vossos pecados. Farei cair sobre a vós a espada para vingar a minha aliança. Se vos ajuntardes em vossas cidades, lançarei a peste no meio de vós e sereis entregues nas mãos de vossos inimigos. Quando eu vos tirar o sustentáculo do pão, 10 mulheres o cozerão em um só forno e vô-lo entregarão por peso. Comereis e não ficareis saciados. Se apesar disso não me ouvirdes e me resistirdes ainda, marcharei contra vós em meu furor e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas imagens do sol. Destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas imagens do sol. Amontoarei vossos cadáveres sobre os de vossos ídolos, e minha alma vos abominará. Reduzirei a deserto as vossas cidades. Devastarei vossos santuários e não aspirarei mais o suave odor de vossos perfumes. Desolarei vossa terra e vossos inimigos ficarão estupefatos com ela quando a habitarem. Eu vos dispersarei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. Vossa terra será devastada e vossas cidades se tornarão desertas. Então gozará a terra os seus sábados enquanto durar a solidão. Quando estiverdes na terra de vossos inimigos, então a terra gozará os seus sábados e repousará. Nos dias em que for devastada, ela terá o repouso que não gozou nos sábados do tempo em que a habitáveis. Naqueles dentre vós que sobreviverem, porei tal espanto em seus corações na terra de seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga. Fugirão, como se foge diante da espada, e cairão, sem que ninguém os persiga. Sem que ninguém os persiga, tropeçarão uns sobre os outros, como diante da espada. Não podereis resistir diante de vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra inimiga vos consumirá. Os que sobreviverem definharão por causa de suas iniquidades na terra de seus inimigos, e serão também consumidos por causa das iniquidades de seus pais, que levarão sobre si.
Eles confessarão então as suas iniquidades e a de seus pais, as transgressões cometidas contra mim, porque me resistiram, e por isso eu também lhes resisti e os levei para a terra de seus inimigos. Se então humilharem o seu coração incircunciso e sofrerem a pena de sua iniquidade, eu me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e com Abraão. Me lembrarei dessa terra. E depois que eles a tiverem deixado, essa terra gozará os seus sábados, enquanto for devastada longe deles. Eles sofrerão a pena de suas iniquidades, porque desprezaram os meus mandamentos e a sua alma feriu as minhas leis. Apesar de tudo isso, quando estiverem na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei a ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Eu me lembrarei de minha aliança com os meus pais, quando os tirei do Egito à vista das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Tais são as ordenações, os mandamentos e as leis que o Senhor estabeleceu entre eles e os israelitas por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Capítulo 27. Apêndice, votos e dízimos. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto com respeito às pessoas, essas serão do Senhor, segundo a sua avaliação. Se tratar de um homem de 27 anos, o valor será de 50 ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos. Para a idade de 5 a 20 anos, o valor será de 20 ciclos para o menino e de 10 ciclos para a menina. De 1 mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para um menino e 3 para uma menina. Aos 60 anos e daí para cima, a estimação será de 15 ciclos para um homem e de 10 ciclos para uma mulher. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, será apresentado ao sacerdote, que fixará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. Se tratar de animais que se podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim tiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser trocado nem substituído bom por mal, ou mal por bom. Mas se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um quanto o outro. E se tratar de um animal impuro, que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele o avaliará conforme o bom ou o mal, e sua estimação determinará o preço. Se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa, fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará segundo for boa ou má, e se ela for vendida pelo preço dessa avaliação. Mas, se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará 1/5 ao preço da avaliação, e ela lhe pertencerá de novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, tu a avaliarás segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, à razão de 50 ciclos de prata por homer de cevada. Se consagrar o seu campo a partir do ano do jubileu, se fará segundo a sua avaliação. Mas, se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu, e haverá uma redução sobre o preço da avaliação.
Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará 1/5 ao preço fixado e o campo lhe pertencerá. Se não o resgatar e o vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor, como um campo votado ao interdito, e passará a ser propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte de seu patrimônio, o sacerdote fixará o seu preço de acordo com a tua avaliação até o ano do jubileu, e este homem pagará o preço fixado no 7º dia. É uma coisa consagrada ao Senhor. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor, como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos do santuário. O ciclo vale 20 guerras. O ciclo vale 20 guerras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos de seu gado, pois pertencem já ao Senhor, pelo seu título de primogênito. Seja um boi, seja uma ovelha, são propriedade do Senhor. Se tratar de um animal impuro, será resgatado pelo preço que fixares, ajuntando-se mais 1/5 parte. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Se um homem consagrar ao Senhor por interdito alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo de seu patrimônio, ela não poderá ser vendida nem resgatada. Tudo o que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao interdito poderá ser resgatada, ela será morta. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes do solo ou dos frutos da árvore, são propriedade do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará 1/5 parte. Todos os dízimos do gado maior e menor, os dízimos do que passa sobre o cajado do pastor, o 10º animal serão consagrados ao Senhor. Não se fará escolha entre bom ou mal, e não se fará substituição. Se alguém o fizer, tanto o animal substituído como o que substituiu, serão coisa consagrada, não poderão ser resgatados. Tais são as ordenações que o Senhor deu a Moisés para os israelitas no monte Sinai. Salmo 10. Texto do hebraico. Senhor, por que ficais tão longe? Por que vos ocultais nas horas da angústia? Enquanto o ímpio se enche de orgulho, é vexado o infeliz com as tribulações que aquele tramou. O pecador se gloria até de sua cupidez. O cobiçoso blasfema e despreza a Deus. Em sua arrogância, o ímpio diz: não há castigo, Deus não existe. É tudo e só o que é tudo e só o que ele pensa. Em todos os tempos, próspero é o curso de sua vida. Vossos juízos estão acima de seu alcance. Quanto a seus adversários, os despreza a todos. Diz no coração: nada me abalará, jamais terei má sorte. De maledicência, astúcia e dolo, sua boca está cheia. Em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. Põe-se de emboscada na vizinhança dos povoados. Mata o inocente em lugares ocultos. Seus olhos vigiam o infeliz. Como o leão no covil, espreita no escuro. Arma ciladas para surpreender o infeliz. Colhe-o
na sua rede e o arrebata. Curva-se, agacha-se no chão, e os infortunados caem em suas garras. Depois diz em seu coração: Deus depressa se esquecerá, ele voltará a cabeça e nunca vê nada. Levantai-vos, Senhor, estendei a mão, e não vos esqueçai dos pobres, porque razão o ímpio despreza a Deus, e diz em seu coração: não haverá castigo. Entretanto, vós vedes tudo, observais os que penam e sofrem, a fim de tomar a causa deles em vossas mãos. É a vós que se abandona o infortunado, sois vós o amparo do órfão. Esmagai, pois, o braço do pecador perverso, persegui sua malícia, para que não subsista. Senhor, o Senhor é Rei eterno, as nações pagãs desaparecerão de seu domínio. Senhor, ouviste os desejos dos humildes, confrontastes-lhe o coração e os atendestes, para que a justiça seja feita ao órfão e ao oprimido. Nem mais incuta terror o homem tirado do pó.